Fala pessoal, aqui é o professor Acioli Júnior. Eu estou falando hoje, na quinta-feira, dia do debate da Globo, debate presidencial. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo muito sério, muito importante e que muita gente não tem dado a devida importância, que é sobre a eleição 2022, especialmente para a eleição do Poder Legislativo. Porque nós, infelizmente, no Brasil, damos uma importância muito grande para os cargos do Poder Executivo, ou seja, para os cargos de prefeito, governador e presidente, mas infelizmente nós não valorizamos o nosso voto para o Poder Legislativo, que são os vereadores, os deputados estaduais, deputados distritais, que são os deputados de Brasília, e também o Senado Federal. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância do voto no Poder Legislativo, até porque, segundo Montesquieu, que foi quem criou a teoria dos três poderes no seu livro O Espírito das Leis, o poder legislativo é o principal poder, porque é esse poder que faz leis, é esse poder que faz com que as leis norteiem a nossa sociedade. Por isso que hoje eu resolvi falar com vocês sobre o poder legislativo, sobre também como se deve votar para os cargos do poder legislativo, como se deve votar para vereadores, como se deve votar para deputados estaduais, distritais, federais e também para o Senado Federal. Então é isso que eu vim conversar com vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que há uma pesquisa que saiu pelo Poder Data que fala que 79% dos eleitores brasileiros não sabem em quem votou na última eleição para deputados e senadores. Ou seja, isso mostra como que nós valorizamos simplesmente o poder executivo e não damos valor aos demais poderes, especialmente o poder legislativo. Então, nós temos esse número gigantesco aí, essa porcentagem absurda de pessoas que não sabem a quem votaram para deputados e senadores. Então, pessoal, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. E aí surge a primeira pergunta: como votar para vereadores e deputados estaduais, federais e também senadores? A primeira coisa, eu vou falar sobre vereadores. Você deve votar naquelas pessoas que são do seu bairro. Ou seja, os vereadores são os responsáveis a fazerem leis dentro do município. Eles fazem leis municipais e também fazem indicações de obras e também fiscalizam o poder executivo. São os vereadores que podem propor um processo de impeachment contra o prefeito. Então, os vereadores têm um cargo importantíssimo a nível local. E como que se deve votar nesses cargos? Se deve votar especialmente para vereadores do teu bairro. Ou seja, como os vereadores eles são da tua cidade, é muito inteligente você votar em candidato do seu bairro. E por que é inteligente votar em candidato do seu bairro? Porque, por exemplo, eu moro na cidade de Cabo Frio. Eu moro no bairro de São Cristóvão, Guarani. Se eu votar num vereador do 2º distrito, ou seja, lá da região de Unamar, Santo Antônio, obviamente que esse vereador ele vai se comprometer em fazer e indicar obras ao prefeito da cidade para o seu bairro. Então não é inteligente eu votar num vereador que não seja do meu bairro, porque ele vai pleitear por obras e por serviços públicos do bairro da qual ele vive. Por isso que a coisa mais inteligente a fazer é quando eu escolho um vereador do meu bairro, até porque eu tenho a possibilidade de cobrá-lo, eu sei onde ele mora, eu sei os lugares que ele frequenta, então é muito mais fácil eu bater na porta dele ou encontrá-lo na rua e cobrar a fiscalização do prefeito e também cobrar indicações de obras e indicações de serviços públicos. Essa é a primeira coisa. Aí vem a pergunta: e os deputados estaduais, como que eu devo votá-lo? Então a primeira coisa também é você votar em deputados estaduais que são da sua cidade. Ou seja, você deve escolher alguém da sua cidade. Essa é a maneira mais inteligente de votar. E por quê? Porque da mesma forma que o vereador ele vai pleitear obras do prefeito do seu bairro, o deputado estadual vai pleitear ao governador de estado algumas melhorias para a sua cidade. Então, emendas parlamentares, alguma coisa desse tipo, os vereadores vão pedir para a sua cidade, ou pelo menos para as cidades da sua região, que seria onde está o seu nicho ali, onde estão a maioria dos seus eleitores. Então, pessoal, a coisa mais inteligente a fazer é votar num deputado estadual que seja da sua cidade. Da mesma forma,
você deve votar em deputados federais, ou seja, que vão estar em Brasília, no Legislativo Federal, fazendo leis federais. Deve-se votar em quem é da sua cidade ou da sua região. E por quê? Porque toda vez que eu voto num deputado da minha cidade ou da minha região, quando ele for indicar obras para o presidente da República, obviamente que ele vai indicar para a minha cidade ou para a região onde ele mora. E uma outra coisa importante é lembrar que, especialmente no governo Bolsonaro agora, foi uma farra de emendas parlamentares. Então, como ele liberou bilhões e bilhões de reais em emendas parlamentares, inventou o tal do orçamento secreto e a emenda do relator. Então, esses deputados e senadores que vão receber essas emendas vão, obviamente, fazer obras, indicar obras no seu local onde os seus eleitores, a maioria deles, convivem, ou seja, na sua cidade e na sua região. Por isso que é extremamente inteligente votar em deputados federais e senador da República, que senador é mais difícil, porque senador é mais a nível estadual. Então, pessoas por exemplo, nós vamos votar agora somente um senador para o estado do Rio. Na eleição passada, nós elegemos 2 senadores. Com isso, normalmente, os senadores eles são do centro da capital fluminense. Então, dificilmente você vai ter um candidato a senador da sua cidade ou região, sobretudo do interior do estado. Por isso que a minha fala tem muito mais a ver com o deputado federal. Como deputados federais, nós temos aí dezenas do estado do Rio que vão estar em Brasília, então, obviamente, que nós teremos aí vários candidatos da nossa cidade ou da nossa região. Então, seria muito mais inteligente votarmos em deputados federais também da nossa região, porque ele vai pleitear o presidente da República serviços e obras na nossa cidade ou região, e também ele vai pegar as famigeradas emendas parlamentares, agora emenda do relator e orçamento secreto, para investir em obras também na cidade dele ou na região onde ele habita. Então essa é uma coisa importantíssima aí. Quarto lugar, deve-se votar em vereadores e parlamentares que são do mesmo grupo político do nosso candidato ao Poder Executivo. Ou seja, se você, por exemplo, vou dar o exemplo da minha cidade, Cabo Frio, se você votou em José Bonifácio para prefeito, você não pode votar num vereador do candidato rival, por exemplo, o Dr. Serginho, na eleição passada. O que é uma maneira inteligente de votar, sempre votar em alguém que esteja no mesmo grupo político da pessoa que você apoia para o cargo do Poder Executivo. Então, se eu voto em determinado prefeito, eu tenho que votar em vereadores que apoiam essa candidatura. Se eu voto, por exemplo, no Marcelo Freixo para governador, eu não posso votar em deputado estadual que apoia o Cláudio Castro, porque se eu fizer isso, esse cara vai ser oposição àquele que eu votei para governador. Se eu voto em Bolsonaro, eu não posso votar num petista como deputado federal ou como senador, porque ele vai fazer oposição a Bolsonaro, e vice-versa. Se eu voto em Lula, eu não posso votar em um deputado ou senador bolsonarista. Essa que é a ideia. Então você sempre tem que votar em deputados e senadores ou vereadores que estejam em consonância com a candidatura do chefe do Poder Executivo, que nos casos são, repetindo, prefeitos, governadores e também presidente da República. Então eu sempre devo votar num candidato ao Poder Legislativo que esteja em consonância, que apoia aquele que eu vou votar para o Poder Executivo. Uma outra coisa muito importante, deve-se votar em parlamentares e vereadores que estão de acordo com que nós estamos de acordo com seus projetos, que estamos de acordo com as suas ideologias e estamos de acordo com as suas propostas. Ou seja, eu antes de votar em alguém, eu tenho que analisar as propostas dele. Eu antes de votar não só para o chefe do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo, eu tenho que saber qual é a ideologia daquele candidato. Eu tenho que saber quais são os seus projetos. E lembrando, pessoal, muitos candidatos ao Poder Legislativo, eles acham que eles são Poder Executivo, eles prometem coisas que eles não podem fazer. Por exemplo, o Poder Legislativo não pode fazer obra. Quem faz obra é o Executivo. Ou seja, quem pode fazer obra é o prefeito, o governador e o presidente da República. Vereadores, deputados, senadores não fazem obras. O máximo que eles podem fazer é indicar obras e fazer projetos de leis
para que determinada obra ocorra. Mas isso só vai ocorrer com o aval do chefe do Poder Executivo. Então eu sempre tenho que votar em parlamentares ou vereadores que eu tenha essa concordância com o seu projeto, proposta e, obviamente, com as suas ideologias. Então isso aí é fundamental. E por último, deve-se votar em um vereador ou parlamentar que representa a minha classe social. Então isso é fundamental. É uma das coisas mais tristes que eu tenho acompanhado na política nacional, que é algo que eu tenho estudado há anos, é que as pessoas não possuem consciência de classe. Sobretudo a classe trabalhadora. A classe trabalhadora não possui o mínimo de consciência de classe. Se a classe trabalhadora tivesse o mínimo de consciência de classe, ela não votaria em políticos comprometidos com a classe empresarial e comprometido com o grande banqueiro e comprometido com o pessoal do agronegócio. Se a classe trabalhadora, que é a maioria da população brasileira, cerca de 90% da população brasileira são os proletariados, são os trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade. Se esses trabalhadores tivessem consciência de classe, eles iam eleger pessoas que são comprometidas com a sua classe. E eles iam ganhar muito com isso. Por exemplo, eu acompanhei agora na votação da famigerada reforma da Previdência e também em 2017, lá no governo Temer, a votação de mudança na lei trabalhista, de trabalhadores comemorando uma mudança numa lei trabalhista que seria prejudicial à classe trabalhadora, e eu vi trabalhadores e funcionário público comemorando a aprovação da reforma da Previdência, que tirou milhões de aposentadoria. Milhões de pessoas hoje não vão conseguir se aposentar, e aplaudiram a reforma da Previdência do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que é uma cópia da reforma da Previdência do Temer, uma cópia piorada. Paulo Guedes conseguiu piorar a reforma da Previdência do Temer. Ou seja, milhões de pessoas hoje não vão conseguir se aposentar, porque ficou muito difícil a aposentadoria do Brasil. Estão pedindo 40 anos de contribuição e no mínimo 65 anos de idade. Isso é quase impossível hoje um trabalhador conseguir. Isso, para se aposentar, ele vai passar dos 70 anos de idade para ter uma aposentadoria integral. E milhares de trabalhadores, de pobres, comemoraram como fosse dando tiro no pé. Ou seja, são pessoas suicidas, porque são pessoas que não têm consciência de classe. São pessoas que não perceberam que eles fazem parte da classe mais baixa da sociedade, que eles fazem parte da classe menos abastada. E por isso nós devemos eleger pessoas que representam a nossa classe e que lutam pelos nossos direitos. Essa é uma maneira inteligente de votar. Votar em quem nos representa. E assim, por exemplo, vou dar um exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro, presidente da República. Você já reparou como que os militares normalmente votam nele? Eu tenho certeza que cerca de 90% dos militares, mais de 80% votam no Bolsonaro. E por quê? Porque o Bolsonaro é um cara que sempre discursou em favor dessa classe. Bolsonaro deu ao vice-presidente da República, o Braga Neto recebeu em 2 meses, pessoal, 2 meses de salário, 926 mil reais. Como que um cara militar não vai votar num cara desse? Se o cara recebeu em 2 meses de salário, algo extremamente absurdo e ilegal, porque nós temos na Constituição o chamado teto constitucional, que proíbe que você receba mais do que o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e simplesmente o cara recebeu em 2 meses de salário 926 mil. O general Luna, que foi presidente da Petrobras, recebia mais de 250 mil reais. O também general que fez a musiquinha lá, se gritar pegar centrão, não fica um, meu irmão, recebe mais de 150 mil por mês de salário como ministro do Bolsonaro. Então, é obviamente que os militares, sobretudo a alta cúpula do militarismo, vai apoiar Jair Bolsonaro. Então, da mesma forma que os militares apoiam Bolsonaro por entenderem que Bolsonaro faz para a sua classe, nós trabalhadores, nós proletariado, devemos votar em quem defende a nossa classe, em quem defende os nossos direitos trabalhistas, em quem defende os nossos direitos previdenciários, em quem defende a estabilidade dos servidores públicos. É neles que nós temos que votar. Então nós temos que votar, e é inteligente votarmos naqueles políticos que defendem a nossa classe, aqueles políticos que apoiam a nossa causa,
Essa é uma maneira muito inteligente de votar. Ou seja, o trabalhador deve votar em quem defende a sua classe, não em quem defende empresários, banqueiros e ruralistas. Da mesma forma, pessoal, que ambientalistas não podem votar em ruralistas, em grileiros, não pode votar em madeireiros e não pode votar nesse pessoal que invade terras indígenas, desmatam essa terra. Eu conheço pessoas que lutavam pela causa ambiental aqui em Cabo Frio, amigos meus, que votaram em Bolsonaro, são suicidas. Não tem como eu votar em um cara que não tem compromisso com o meio ambiente, que não tem compromisso com a biodiversidade, um cara que não tenha compromisso com as terras indígenas e quilombola, como eu conheço pessoas negras e índios que votaram em Bolsonaro, são suicidas. Não só porque Bolsonaro falou centenas de frases preconceituosas contra esse grupo, não é só por isso não. É porque Bolsonaro sempre foi contra demarcações das terras indígenas e quilombola. Bolsonaro, num vídeo que ele fez dando palestra na Hebraica, em Copacabana, ele disse em alto e bom tom: não haverá 1 centímetro de terra para índios e quilombolas. E assim mesmo, negros e índios, obviamente que não a maioria, votaram em Bolsonaro. Ou seja, eu não posso de jeito nenhum votar em quem é contra a minha classe, em quem fala contra a minha classe. Eu sempre devo votar em quem apoia a minha classe. Eu vou só dar um exemplo de mim. Eu tenho muitas dúvidas, ainda estou na dúvida em quem eu vou votar para deputado. Mas tem uma pessoa que chama muito a minha atenção para eu votar nele, que é um deputado estadual da LERJ, simplesmente porque ele defende com unhas e dentes a minha classe, os professores. E por conta disso, mesmo sem eu conhecê-lo, eu nunca vi esse deputado, mas eu sei da sua luta em prol da minha classe social, o meu grupo, que são os professores. E por ele defender a minha classe com unhas e dentes, ele tem uma possibilidade muito grande de receber o meu voto. Ou seja, eu estou votando em aquele que representa a minha classe social. E essa é uma das maneiras que você deve votar. Você deve votar naqueles que representam a sua classe social. Então aí fica as minhas dicas. Então são essas dicas que eu queria passar para você. Ou seja, você deve votar em primeiro lugar para vereadores do seu bairro, para deputados estaduais da sua cidade, para deputados federais também da sua cidade ou região onde você mora. Você deve votar em vereadores e parlamentares que você tenha concordância ideológica com eles. E também você deve votar, obviamente, em vereadores e deputados que lutam em prol da sua classe social. Então, esses que são os conselhos que eu queria dar para você, à beira da eleição, faltando aí 3 dias para a nossa eleição de 2022, para que você tenha consciência do seu voto e saiba a maneira correta de votar para os cargos do Poder Legislativo. Então, um abraço a todos e vamos que vamos, e vamos votar com consciência. Vamos votar para o melhor do nosso país.